Muitíssimo obrigado, senador Otto Alencar, presidente eventual desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Doutora Nise, meus cumprimentos, meus respeitos a Vossa Senhoria. Me permite, doutora Nise, iniciar fazendo uma retificação. A senhora fez uma citação do Amapá. Eu sou de lá, com muito orgulho. Eu gostaria, inclusive, que a citação que Vossa Senhoria tivesse feito correspondesse à verdade. Lamentavelmente, proporcionalmente, o Amapá não é um dos estados que menos morre por Covid-19 em nosso país, e muito menos no planeta. Os dados do nosso estado apontam que, por 100 mil habitantes, nossa taxa de mortalidade é de 121,1. Aliás, é uma taxa de mortalidade muito ruim, que assemelha-se, em janeiro desse ano, à mesma taxa de mortalidade do Peru, 123,3, que é o quarto país que mais matava por Covid-19 no planeta. Hoje, nós temos 1.696 amapaenses que perderam a vida. E eu sei o drama da pandemia lá. Eu perdi amigos lá. Eu vi e vivi unidades básicas de saúde lotadas, colapso de oxigênio, todas as autoridades buscando de tudo para socorrer vidas. Então, só me permita fazer esse colapso, fazer esse registro, fazer essa retificação, por ser representante dos amapaenses nessa casa e por saber quão grande foi o drama lá vivido pelos meus conterrâneos. Dito isso, passo direto, então, às perguntas. A senhora conhece o Dr. Carlos Wizard? A senhora já trabalhou com ele? Posso responder a primeira questão? Bom, eu sinto muito, então, pelos amapaenses, agradeço a sua retificação, já que o senhor tem uma convivência direta e a gente tem acesso aos números e às informações dos bravos e valorosos médicos que foram homenageados, inclusive o ano passado, por essa ação que foi feita ali. Com relação ao Carlos Wizard, eu conheço, Só deixar sim. claro aqui, doutora Nise, a senhora prestou uma informação que não corresponde à verdade. Sim. Eu rogava a Deus Perfeito. para muitos conterrâneos meus estarem vivos. Agradeço a retificação, endosso a retificação, já que o senhor tem informações fidedignas, locais e que são não só locais, são bem... da ciência. A agência Lupa, inclusive, quando a senhora estava falando, retificou. Perfeito. Mas vamos ao doutor Carlos Wizard. Isso. Conheço o doutor Carlos Wizard, sim. A senhora já trabalhou com ele? Eu não tenho trabalho com ele. Na realidade, são ações com um grupo de médicos que trabalham, que não é um trabalho, que é uma discussão científica em relação à pandemia. Esse trabalho científico já chegou a assessorar o governo em algum momento? Não, esse trabalho científico, ele é um trabalho de... Olha, se a gente pensar que esse grupo, ele trabalha fazendo levantamentos de dados, etc., ele faz dados voluntários, sim. Eu acho que, nesse sentido, ele tem oferecido informações técnicas e científicas ao governo, de uma maneira espontânea e científica, como, por exemplo, como expliquei, todas as sociedades médicas que estiveram visitando e que fazem parte até de comitês oficiais, né, do Ministério da Saúde. Mas esse trabalho científico, esse conselho científico, eram comitês ou eram pessoas? Não, são pessoas, é um comitê científico independente, ele não tem nenhuma ação então, vinculada. Com vossa permissão, vamos ver um vídeo aqui, que eu acho que ilustra o que a senhora está falando. Ele pretendia ser um conselho científico do Ministério da Saúde, mas isso nunca aconteceu. Vamos ver o vídeo. Passei um mês em Brasília. A senhora está Foi nessa época, inclusive, que a gente pensou em fazer isso. Exatamente. Volte um pouquinho. Passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como conselheiro ao Ministério da Saúde. Posteriormente, fui convidado para assumir uma das secretarias. Temos som, não? Eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma Pode voltar desde o começo? solidária ao combate do Covid-19. E foi nesse momento que eu... Isso mesmo. Vamos só ver desde o início. É que houve um problema técnico ali, mas acho Passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como conselheiro ao Ministério da Saúde.
Posteriormente, eu fui convidado para assumir uma das secretarias. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate do Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior, como o Dr. Anísio Yamaguchi, Dr. Roberto Zeballos, Dr. Anthony Yuan, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho científico independente, ou seja, são voluntários e estão dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce. Só um minutinho, doutora Anísio, tem um segundo vídeo. Vamos lá ao segundo vídeo. Que é o senhor Carlos Wizard novamente. Vamos lá. Agora que eu não fui ministra, foi muito melhor, porque eu fiz esse negócio junto com o Carlos Wizard, nós estamos com 10 mil voluntários. Só pode especificar. No primeiro vídeo, o doutor Carlos Wizard, o senhor Carlos Wizard fala: passei um mês ajudando em um conselho científico independente. A senhora, ele falou que ele passou um mês ajudando. Eu não o conheci, eu conheci nesse dia em que nós estivemos fazendo. Mas não é isso que ela fala no vídeo. Não, ele fala exatamente isso. Ele fala que. Foi passei um mês aqui ajudando, por isso e aí ele resolveu. E outros. Aí ele resolveu juntar essas pessoas e eu o conheci pela primeira vez pessoalmente nesse dia e a gente discutiu a formação desse Conselho Científico Independente, porque a gente não queria ter vínculos com o Ministério da Saúde ou com qualquer ação, a gente queria oferecer o conhecimento de uma forma organizada, sem que houvesse um vínculo oficial. Pensou-se até em colocar esses dados de uma maneira mais ampla, e o que a gente teve foi um Conselho Consultivo Independente, que, aliás, várias das pessoas acabaram não ficando, porque antes dele começar mesmo, acabou havendo uma perseguição tão grande da mídia que a gente acabou dissolvendo esse grupo para isso. E os voluntários que a senhora fala no segundo São 10 vídeo? mil médicos no Brasil inteiro, que inclusive foram recebidos aí pelo Dr. Arthur Weintraub, o presidente da República, em Brasília, do qual eu não faço parte da direção. Só um minutinho, doutora Anísio. E que o Dr. Carlos Wizard eu peço a atenção da presidência, do senhor relator. Eu acho que a doutora Anísio está prestando uma informação muito importante. São 10 mil médicos do Brasil inteiro, foram recebidos pelo presidente da República e pelo senhor Arthur Weintraub. Lá no Palácio, no dia, acho que 15 de abril, né? 16 de abril. 16 de abril. Acho que não tem a data exata, mas em que foi discutida a doutora Raíssa, que estava lá também, a doutora Luciana, vários médicos discutindo o tratamento precoce. Nesse dia foi público, inclusive, e por isso é que a gente não tem um grupo fechado. Só por curiosidade, o que o senhor Arthur Weintraub tinha a ver? Qual era a correlação, a participação dele? Não, ele, nesse momento, ele estava ali juntando as informações para que a gente pudesse ter nesse grupo, naquele dia, o tratamento precoce. Eles fizeram um evento. Senhor relator. Foi ele que a levou pela primeira vez para o Palácio do Planalto? Não, quem me trouxe foi o presidente. Mas só para nós entendermos, qual o papel do senhor Arthur Weintraub nesse contexto? Porque ele organizou essa recepção? Qual a ideia, qual o papel dele? Me parece que nessa recepção eu fui convidada pelos outros médicos, né? Eu não fui convidada por ele especificamente, mas foram por outros médicos. Não, mas porque a senhora que declinou aqui o nome dele. Então, a senhora falou especificamente... Não, foram os que se apresentaram ali no dia, houve uma apresentação e eles colocaram exatamente a questão do tratamento precoce, importância disso, houve a presença de outros médicos, foi um evento público. E
E esse evento foi articulado a partir desse encontro aí com o senhor Carlos Wizard? Não. O Carlos Wizard... São momentos distintos. São distintos. O que eu quero dizer é que eu conheci o Dr. Carlos Wizard nessa ocasião e nós fizemos parte dessa discussão de formatação de um grupo científico independente. Criamos a ocasião do vídeo que a senhora disse que o conheceu, quando foi? Foi... nessa ocasião dessa entrevista do JB. Então, eu acredito que, eu sou ruim em datas, vocês me desculpem, eu tenho uma dislexia em datas e nomes, então, eu sou ruim em datas, mas foi na data exata dessa entrevista. Então, naquela data, a senhora o conhece? Isso. O segundo vídeo, a senhora diz, reunimos 10 mil médicos a partir de uma mobilização do senhor Carlos Wizard. Os 10 mil médicos, eles já existiam mobilizados no Brasil inteiro. Mas a senhora cita o senhor Carlos Wizard no segundo vídeo. Sim, ele era uma das pessoas que apoiou essa ideia, porque esses médicos trabalham de forma totalmente voluntária. Mas se essa mobilização de 10 mil médicos já existiam, como é que a senhora conheceu o senhor Carlos Wizard naquele vídeo depois? Não, aquele vídeo depois, ele foi em uma referência ao trabalho voluntário que a gente estava fazendo. Nós tínhamos um trabalho voluntário, mas eu só o conheci pessoalmente no dia dessa... Então, pronto. Exatamente. A senhora, então, ótimo, começa a ficar mais claro. A senhora tinha um trabalho voluntário com o senhor Carlos Wizard, que ajudou na mobilização desses 10 mil médicos? Não, os 10 mil médicos, eles já existiam, nós só nos comunicamos com eles através de várias pessoas. E qual o papel do senhor Carlos Wizard na mobilização que a senhora fala no segundo vídeo? Ele foi uma pessoa que tinha um interesse real no assunto, ele ajudava cientificamente nós, né? Mas o porquê do interesse do senhor Carlos Wizard? Bom, ele era um empreendedor social, ele via as pessoas morrendo, teve pessoas da família que eu tratei, mas só inclusive. Mas só disse que esse encontro foi em abril. Não, esse encontro aqui, eu não tenho as datas, o senhor me desculpe. Tá. Mas então, a senhora tinha essa articulação, tinha esse contato com ele mobilizou esses 10 mil médicos? Não foi ele que mobilizou. A senhora mobilizou, contou com o apoio dele? Nem só eu. Não, agora, eu entrei como convidada. Mas contou com o apoio dele? Eu entrei como convidada. E depois? E ele também. Somente depois? Somente depois que eu conheci pessoalmente. E nessa ocasião em que eu conheci pessoalmente, eu fiquei bastante... O vídeo é de julho de 2020, da TV Brasil. Isso. Então, isso. O vídeo Perfeito, obrigada. O vídeo é de julho de 2020. Isso. Então, o encontro que contou com, eu vou citar assim, a participação do senhor Carlos Wizard, a articulação, o apoio. Não foi articulação, esse encontro que nós fizemos. Qual foi o papel do senhor Carlos Wizard nesse encontro? Ele teve esse encontro, ele foi um frequentador pacífico, ele ficou ele não participou da articulação. Mas não é isso que a senhora fala no segundo vídeo. A senhora diz, eu falo que conheci o senhor Carlos Wizard, nós fizemos o movimento dos médicos do Conselho Científico Independente. Esse Conselho Científico Independente é um número restrito de médicos que ele citou. Dr. Zeballos, Dr. Paulo Couto, etc. Isso. O primeiro encontro que fala do segundo vídeo foi anteriormente, como a senhora mesma disse, foi em abril. Não, desculpe, eu não tenho essa data. Mas a senhora acabou de dizer isso. Não, eu não tenho a data exata. Então não foi em abril. É porque a senhora disse que foi em abril ainda há pouco. Eu não tenho datas exatas. Eu tenho o seguinte, nós nos encontramos nesse dia que foi Eu só quero entender porque eu não estou conseguindo. Eu estou tentando ver uma sequência lógica. Veja, teve um encontro com 10 mil médicos com o presidente da República e teve algum tipo de participação do senhor Carlos Wizard. E esse encontro foi sediado, inclusive, pelo senhor Arthur von Traub. Foi um dos que fez a recepção desse encontro, como a senhora mesmo acabou de relatar. Esse encontro foi anterior ou posterior a senhora ter conhecido pessoalmente o senhor Carlos Wizard? Foi posterior. Então não foi anterior mais, foi posterior. Não. 15 segundos. Na realidade, eu não tenho as datas exatas. Não, agora, perfeito. Mas já está esclarecido. Foi posterior. Não está esclarecido. Já está esclarecido. Eu tive 2 encontros, um deles foi com esse grupo de médicos
que já estavam se organizando e que fizeram um encontro com o presidente da República. Não, tudo bem, doutora Anísia, mas veja, só de um intervalo de tempo para outro não passa só um mês, tem um tempo maior. De 2 meses. É, 2 meses. O outro vídeo foi em julho, então passa 2 a 3 meses. Então já é um tempo maior do que foi descrito. A cerimônia no Palácio, obrigado, Ana, está declinando aqui para mim, foi 24 de agosto. Então, primeiro teve em julho, depois em agosto. Então, aí já são 2 meses, não é um mês somente. Isso. Mas eu quero, só para concluir no meu tempo, presidente... Não, só deixar bem claro, senador, que a Não, para mim já está organização... esclarecido. Não, para mim não está. Existe o seguinte, eu não quero que... aquilo que é a organização de um conselho científico independente, que faz com que a gente tenha a oportunidade de debate entre nós, é uma coisa que foi realmente um debate e que nós gostaríamos até de fazer parte Doutora Anísia, eu não vou de polemizar uma com a coisa senhora. maior. O vídeo Isso. per si fala que tinha um conselho que foi montado junto ao Ministério da Saúde. É o que o senhor Carlos Wizard fala no vídeo. Ele Acabou de ser inicialmente confrontado. seria do Ministério, mas não foi. Ele foi independente. Foi isso que ele deixou bem claro ali. Perfeito. Não é isso que ele deixa claro, mas vamos ver o vídeo novamente. Prossigamos, que aí o meu tempo está um conselho independente. Meu tempo está concluindo, então prossigamos. A senhora disse aqui que não tem intimidade, não conhece o presidente da República, nunca esteve com ele. Não conheço. Estive lá no Palácio, falei aqui claramente. Perfeito. Tenho oportunidade de encontrou com ele frequentemente? Não, vi nos eventos, nesses eventos públicos e algumas vezes dentro do Palácio. Algumas vezes, assim, pessoalmente, conversando com ele, a senhora nunca esteve? Diretamente, nós estivemos conversando com grupos de pessoas. Com ele, determinadas com o presidente da República? Exatamente. Com o presidente da República, a senhora esteve? Exatamente. Exatamente. Quantas vezes? Foram em torno de 4 ou 5 vezes, incluindo essa vez que teve essa oportunidade de, dentro dessa esfera dos médicos que estavam lá, então nós tivemos uma recepção dentro dessa relação mais Perfeito. ampla. Vamos colocar aí o último vídeo, eu vou já concluir, presidente, rapidamente. E também... Vamos lá. Isso. Quando ele ficou doente, eu enviei mensagens que eu achava que precisava do zinco, porque eu sabia que ele estava tomando azitromicina e estava tomando hidroxicloroquina. Na primeira conversa que eu tive com ele, que foi logo quando começou essa questão da pandemia, eu fui pedir para ele conseguir o sal da hidroxicloroquina. Perfeito. Não, perfeito. Ele não precisa me sondar, ele já me conhece. A gente conversa direto. Então, bom, aí no vídeo seguinte, me parece que se refere a ele. Enfim, existe uma situação diferente, que é a situação médica. Eu expliquei a situação pública. Essa questão médica, que é em relação à questão do zinco ou da azitromicina, etc., eu acionei o médico da Presidência da República para saber se ele poderia estar tomando essas medicações. Então, uma coisa é a médica. Uma vez também eu acompanhei a parte médica. Mas a senhora é a médica do presidente da República? Não sou médica. Isso aí foi uma relação com o médico que ele tem. Ele tem médicos diretamente. Então, foi somente isso que aconteceu. Mas no outro vídeo a senhora disse que fala sempre com ele. Sim, eu estive conversando com ele diversas vezes. Fala sempre? É uma a senhora força de expressão. mandar uma mensagem para ele, dizendo que não precisava me sondar, ele me conhece, a gente se fala o tempo todo. Essa mensagem não foi uma mensagem direta. Então, essa o seu mensagem contato com o presidente da República é frequente? Se o senhor pode dizer que é frequente frente a essas questões, sim. Com relação a uma frequência física, pessoal, de contatos, não. Essa mensagem eu passei para pessoas que estavam me sondando, falando assim, você quer ser ministra, você quer... Falei, não, se ele quiser, ele me pergunta. Tanto é que ele nunca me perguntou. Eu deixei bem claro. Eu posso observar o horário por conta da... A última pergunta, só concluindo, a última pergunta. A senhora disse o seguinte, só pode me informar por que resolveu registrar em cartório? E aí faço a última pergunta, de fato, veja, no documento registrado em cartório, ao final, a senhora levanta a seguinte preocupação, eu queria pedir a atenção dos colegas e senhor relator. No documento que a doutora Anísia entregou aqui,
que é exatamente o documento do decreto que, dito pela doutora Nise, não é alteração da bula da hidroxicloroquina, mas é um decreto de receituário de medicamento. A senhora fez um registro em cartório para garantir a veracidade do documento, enfim, das mensagens que foram trocadas. A última mensagem que a senhora troca aqui, com o emissário, que é o doutor Luciano, a senhora diz o seguinte: oi, Luciano, este decreto não pode ser feito assim, porque não é assim que regulamenta a pesquisa clínica. Exatamente. Tem normas próprias. Exporia muito o presidente. Com certeza. Nunca se faz um decreto para fazer nem pesquisa clínica e nem bula. E imagina colocar isso na mão. Tanto é que isso nunca foi para a mão do presidente. Por que esse decreto teve no debate com a senhora? E eu expliquei, não tinha sentido. Não tinha sentido. Doutora Anice, a senhora fala que exporia o presidente. Se o presidente não está envolvido em nada, por que vai expor o presidente? Porque imagina um decreto que faz acesso à medicação, que o presidente assina, é um absurdo isso. Mas por que então? Se a senhora achava isso desse decreto? Mas eu só achei isso depois, porque eu não tive acesso a ele antes. E o que eu queria saber... Mas o presidente da Anvisa disse que a senhora estava nessa reunião. Não, onde estava esse decreto lá? Não, mas eu não tive acesso ao decreto. Tanto é que eu registrei o horário que eu recebi isso, que foi às 20h, explicando claramente. Em primeiro lugar, isso foi originado pela acusação que eu recebi de colocar decreto em bula. E quem fez esse decreto? Eu não sei, porque não fui eu quem fiz. O que acontece... Mas é do WhatsApp do senhor doutor Luciano. Exatamente. Então foi ele? Não sei se ele que A senhora está se referindo a ele aqui no último? Sim. Oi, Luciano, esse decreto não pode ser feito assim. Exatamente. Então... mas acontece que eu não sei se é ele que fez. A senhora deu essa resposta para ele no mesmo dia que a senhora respondeu? Sim, na mesma hora. Na nota. Porque assim... Aí está o negócio, veja bem, o que está aqui é 20h54... E ela recebeu isso, embaixo está muito, em cima está apagado o horário. Tá? E aí tem que ver se essa mensagem foi dada no mesmo dia. Eu falei assim, isso não pode ser assim, e porque, na realidade, o que aconteceu? A senhora... Me chamaram, falaram que existia um decreto em cima da mesa com relação à bula. Doutora, e eu tenho certeza que não foi. Esse diálogo foi no seu WhatsApp? Foi. A senhora poderia dispor voluntariamente para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao presidente, para só certificar o horário? Com certeza. Agradecemos. Vossa Senhoria, eu só quero reiterar que a senhora, ao final, disse: oi, Luciano, esse decreto não pode ser feito assim. Eu acredito que o senhor Luciano deve comparecer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, senhor presidente, senhor relator. Foi colocado pela manhã. Diferentemente. E mais, que papel é esse que dois depoentes aqui falaram que estava na mesa e a doutora Anice Iago Magu está presente? Não é esse. Até porque ela mesmo diz, na mesma hora que ela responde, o doutor Luciano deveria ter dito: olha, aquele papel de decreto que estava, que o Braga Neto apresentou à Anvisa e ao Mandetta, que a doutora Anice estava nessa reunião, e tinha mais um médico que estava sentado, não estava falando, eu não sei se era o doutor Luciano ou outro médico. Nessa reunião, foi tratado disso, não foi, doutora Anice? Não, da bula não. Então nunca houve em cima da mesa nenhum decreto. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O doutor Mandetta e o doutor Barra Torres estiveram aqui na CPI. Os dois disseram a mesma coisa em relação a um decreto que se colocaria na bula da cloroquina. O Mandetta falou isso e a senhora ouviu, os dois falaram aqui, a senhora ouviu, que a senhora estava presente na sala nesse dia. A senhora estava presente, eles dois confirmaram a sua presença. Tá? A senhora não estava presente? Nesse dia estava, já falei que sim. Estava. Só que não existia decreto de bula nenhuma. Não tinha papel nenhum na mesa? Não, tinha papel na mesa, mas não tinha decreto de bula. Não, mas sim. Não, isso que tem que ficar claro. Senhor presidente, porque o senhor me permite, só para esclarecimento, a doutora Anise já referiu que a proposta, a minuta de decreto que estava apresentada, era referente inspirada na RDC 348, não foi isso, doutora Anise? Isso.
A RDC 348 fala justamente... Não era não. A minuta não foi relacionada a isso. A minha discussão, sim. Eu conversei com a... A senhora pode explicar para a comissão do que tratava a RDC 348? Isso. A RDC 348, que eu discuti, ela tratava da introdução de medicamentos em época de Covid, tratava de insumos estratégicos e todas as outras questões. Pós-registro. Exatamente. É a chamada mudança de bula, por isso que a gente chega. Agora, isso não é escrever um decreto de bula. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Então, a discussão que existia era se a quantidade de dados que nós tínhamos... Então, a senhora sabia do decreto? Sim, eu trouxe o decreto. Isso é que é muito importante. Eu trouxe sabia do decreto. Sabia do decreto. É muito importante. Eu trouxe o decreto para perguntar se havia dados suficientes para que a gente pudesse fazer essa questão com relação à hidroxicloroquina e à medida que fossem surgindo dados. Isso é muito importante. O que jamais seria, e isso é uma coisa que é uma pergunta dentro de uma discussão. E aí, jamais seria feito um decreto em cima de mudança de bula. Assim como eu considero que não se fazem decretos em relação à pesquisa clínica, entende? Então, a minha preocupação é simplesmente seguir as formalidades e os ritos. A primeira coisa, você pergunta para as pessoas se existem dados suficientes, oferece os dados científicos e técnicos. E aí depois é que você parte para a solicitação para que os empresários envolvidos na produção dos remédios façam a solicitação, etc. Mas essa inserção em bula, ela ocorre sempre por uma relação de pares, por uma reunião do colegiado, por um palatório, uma série de ritos que eu conheço profundamente e com o qual, inclusive, o Almirante Barra se colocou. Agora, esse evento que o ministro Pazuello abriu, ele só abriu um evento como autoridade da Sociedade Brasileira de Cancerologia, jamais discutindo tecnicamente. Só a participação, a senhora receber uma proposta de mudança em relação à bula, isso já para mim é uma coisa muito séria. Não, mas não é proposta de bula.